Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós amanhecemos com as bolsas pelo mundo inteiro desabando, literalmente a madrugada inteira, justamente por conta das decisões de política monetária que saíram ontem, mais especificamente nos Estados Unidos, né? Como eu falei, a gente teria a decisão de política monetária do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos e é o principal do planeta Terra, e depois da decisão, na verdade a decisão não foi a surpresa, e sim o comunicado e as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central por lá. Então, nós tivemos no momento da decisão, ele deu uma pausa no ciclo, só que depois, durante as perguntas e respostas, ficou bem claro de que eles vão manter a taxa de juros em um patamar elevado por muito mais tempo do que o mercado acreditava, e inclusive ficou mais claro ainda que existe sim uma possibilidade bem alta de nós termos mais uma alta de juros lá nos Estados Unidos ainda esse ano. E isso automaticamente gerou uma precificação de queda para as bolsas, queda nas commodities do mundo inteiro e alta para o dólar. Então esse cenário já se refletiu ontem no final da tarde, depois que saiu, e se estende durante a madrugada inteira por conta de que os mercados asiáticos e europeus já estavam fechados. Então a gente está abrindo essa madrugada com todos desabando, inclusive o cenário asiático já fechou durante a madrugada bem negativo, o europeu ainda está aberto, mas está bem negativo. Um dos fatores que mais puxa essa negatividade são as empresas de tecnologia, porque se os Estados Unidos precisam manter uma taxa de juros mais alta por mais tempo, isso quer dizer que o dinheiro vai ficar mais caro para ser pego emprestado por mais tempo. E as empresas de tecnologia são as empresas que a gente chama de capital intensivo. Elas precisam estar a todo momento se financiando para projetos e quanto maior os juros futuros, mais caro fica para elas, né? E menos viável fica. Então por isso que elas são as que mais estão sendo afetadas nessa manhã. E nós temos também um agravante lá nos Estados Unidos que ainda continua, que é a greve do setor automotivo por lá. Lembrando que eu já comentei ontem que a deadline vai ser na sexta-feira, onde os próprios caras do sindicato falaram que se não houver um acordo, eles vão intensificar ainda mais as greves. E já existem empresas analisando que as montadoras vão perder aí em média de 3.200 veículos por dia durante o período da greve. E aí dá uma preocupada para o cenário também. E já para aproveitar que eu falei anteriormente sobre as commodities, a gente tem que lembrar do petróleo. O petróleo ele tá sim desacelerando agora cedo, muito por questão do Fed, né, que a taxa de juros altos afetam as commodities como um todo, mas também por conta de que a queda do estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos veio uma queda menor do que era esperado. Isso está refletindo no preço do petróleo. Inclusive, já passando para o cenário asiático, a gente teve hoje durante a madrugada até mesmo o minério de ferro, que era o Superman das commodities, ele desacelerou hoje nessa madrugada aí quase 2% lá em Dalian. As bolsas asiáticas não tem nada muito relevante para se comentar, só o fato que elas também refletiram negativamente o fator dos Estados Unidos ter que manter os juros mais altos por mais tempo. E para falar das bolsas europeias, a gente está tendo agora durante a madrugada inteira e se estendendo por provavelmente o dia inteiro uma queda generalizada nas bolsas, muito por questão do Fed e também que eles vão ter a decisão do BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, hoje. Nós temos também o fator do BC da Suécia, os bancos centrais da Suécia e da Noruega também decidiram por elevar suas taxas de juros e prometeram novos aumentos para frente, né? O que, obviamente, é o compasso das economias do mundo, tirando o Brasil e alguns outros que estão num período já de desaceleração da taxa de juros. E já falando de Brasil, a gente teve ontem também aqui a decisão de política monetária do nosso Banco Central, que foi por mais um corte de 0,50, como era esperado, e o comunicado veio bem conservador, tranquilo, assim. Inclusive, eles falaram que eles vão manter esse ritmo para as próximas reuniões, o que dá a entender que o de dezembro também será 0,50 de corte, o que o mercado já estava precificando que em dezembro o nosso Banco Central ia acelerar para cortar 0,75. Mas o Banco Central se manteve conservador e falou, inclusive, que ele depende dos Estados Unidos, né? A taxa de juros lá se mantendo muito alta, ou se os caras precisarem aumentar mais os juros mesmo, aí automaticamente a gente não pode reduzir muito os juros aqui, porque isso acabaria gerando uma desvalorização exagerada da nossa moeda aqui, por saída de capital de estrangeiros daqui para botar em juros maiores lá nos Estados Unidos, né? Juros que equivalentemente seriam melhor estar aplicado lá com mais segurança, recebendo um pouquinho menos do que deixar no Brasil, recebendo mais, só com menos segurança. Então é isso pro cenário de hoje. A gente tem sim as bolsas abrindo num cenário bem negativo e dólar abrindo para cima aqui no Brasil também.